Hoje nós vamos de minhas melhores partidas de xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Flip Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, né? Minhas melhores partidas de xadrez. Essa aqui é a 31ª partida, ainda sobre o torneio de Bled de 1961. E dessa vez Fischer está jogando contra Petrosian, né? Não tenho que dizer, Petrosian é o pai da escola armênia de xadrez, um grande mestre fortíssimo, conhecido por ter uma defesa quase que impenetrável. E normalmente é isso que ele faz, né? Ele vai lá, segura o jogo. E normalmente quando os jogadores perdem a paciência e tentam atacar ele, ele vai lá, dá o bote e arremata a partida, né? Petrosian é um jogador perigosíssimo, né? Mas enfim, bom, aproveita que você tá aí, já se inscreve no canal, dá o joinha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Bom pessoal, aqui o Fischer tá jogando de brancas, o Petrosian tá jogando de pretas. E aqui, claro, né? Fischer vai abrir com o quê? Adivinha? Se você disse E4, você acertou. Isso mesmo, Fischer abre com E4, C6, D4, D5 e aqui a gente foi para Caro-Kann, né? Aí, atenção jogadores de Caro-Kann. Vocês que gostam de jogar Caro-Kann, é uma excelente partida para ter como modelo, né? Então, seguindo aqui, cavalo C3, D toma E4, cavalo toma E4, cavalo D7, cavalo F3, cavalo de G em F6, cavalo toma F6, cheque, cavalo toma F6, bispo C4 e aqui se acabaram os lances de livro, tá? Esse foi o último lance de livro da partida. E continuando, bispo F5, dama E2, E6, bispo G5, aqui cravando o cavalo, né? Para ele não poder sair do lugar. Bispo G4, cravando também o cavalo para ele não sair do lugar, né? Ambos os jogadores cravaram o cavalo um do outro. Grande roque aqui pelo Fischer, né? Normalmente a gente vê ele fazer o roque pequeno, mas dessa vez ele fez o grande roque. Bispo E7, descravando o cavalo. H3, atacando o bispo. Bispo toma F3, dama toma F3. Então aqui o Petrosian decidiu trocar um cavalo por um bispo. Cavalo D5. Bispo toma E7, dama toma E7. Agora trocaram-se os bispos de casa escura. Rei B1, né? Aquele lance profilático, né? Não tem nenhum ataque iminente, mas aqui o Fischer preferiu já colocar o rei em B1, né? Para se caso possível algum tema de ataque aqui no peão de A, né? Se precaver. Torre D8, dama E4, B5 atacando o bispo, bispo D3, A5. Então aqui o Petrosian já disparou um ataque aqui na ala da dama, né? E engraçado que ele não fez roque ainda, né? O Petrosian que é muito bom nas defesas, ainda não fez roque. Mas enfim, é o Petrosian, né? Que a gente releva. Mas enfim, ele foi para cima, ele preferiu atacar do que defender. C3, dama D6, G3, agora defendendo, né? Dama mirando essa diagonal aqui, então vamos colocar pedregulho aqui na frente dessa dama. B4, avançando com o peão, seguindo com o ataque. C4, o Fischer avança o peão e ataca o cavalo. Cavalo F6, dama E5, propondo aqui uma troca de damas, né? C5, Petrosian não troca, ele ataca o peão, que é a base defensora aqui da dama. Dama G5, né? E aí eu até fiz a setinha aqui, que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar: Felipe, vai tomar esse peão? Não, não vai, tá? Por que que não vai? Apesar dele estar aqui triplamente atacado, não é bom tomar esse peão, tá, pessoal? Aqui o jogador de pretas não vai ganhar nada com isso. Porque se, por exemplo, dama toma aqui o peãozinho de D4, daria para seguir com bispo C2, depois de H6 atacando a dama, porque agora o bispo C2 criou um ataque descoberto aqui na dama das pretas. Seguiria com dama toma G7, cavalo H5 atacando a dama de novo das brancas, né? Transferindo aqui um ataque novamente. Aí sim, dama toma D4, torre toma D4, torre toma D4 e C toma D4.
Aqui não tem ganho, tá? Para as pretas aqui por esse peão, tá? Esse peão capturado aqui não ajudou muito. Apesar de estar aqui com esses 3 peões aqui passados não, né? Conectados. Aqui no centro, não está uma posição muito confortável aqui e nem uma posição muito boa para jogar de pretas, tá? Aqui realmente a vantagem do jogador de brancas. Não está perdido, mas é mais fácil aqui, tá melhor para jogar de brancas, tá bom? Então por isso o Petrosian não capturou o peão. Então vamos voltar lá na posição. Depois de dama G5, ao invés de capturar o peão, o Petrosian fez H6 atacando a dama. Dama toma C5, dama toma C5, D toma C5, rei E7. E agora o Petrosian fez o quê? Trocou as damas, não precisa fazer mais roque. Agora ele traz o rei para o centro, né? Vai tentar posicionar melhor o rei dele. C6 avançando com o peão. Torre D6 atacando o peão. Torre de H em E1. Torre toma C6. Torre E5. Torre A8. Bispo E4. Cravando aqui essa torre, ou seja, dando um espeto aqui. Um duplo, né? Um espeto, um duplo, não sei aqui o que a gente pode dizer. Poxa, Felipe, Petrosian deixou o Fischer fazer isso? Aqui tem recurso, tá, pessoal? O que quer dizer com recurso? O Petrosian, ele trocou peça, tá? Foi o que ele fez, ele conseguiu trocar peça. Por quê? Depois de torre D6, aqui bispo toma 8, torre toma D1 cheque e rei C2, tá? A mesma coisa, deixa eu voltar aqui, aqui depois de torre D6. Se captura direto a torre aqui ao invés de capturar com o bispo, tá? Então, se torre aqui toma em D6, rei toma D6 e troca uma torre do mesmo jeito, tá? Então, enfim, aqui o Fischer preferiu tomar de bispo, tá? Então ele fez lá bispo toma 8, torre toma D1 cheque, rei C2, tá? Então o que eles fizeram aqui foi só trocar torres, tá bom? Torre F1, seguindo, atacando o peãozinho aqui que é a base dessa estrutura. Torre toma 5, torre toma F2 cheque. Então ambos capturaram um peão um do outro. Rei B3, torre H2 colocando pressão na posição. E tá, pessoal, não esqueça, o bispo está cortando essa diagonal, tá? Então não dá para trazer a torre nem para F3 nem para G2, tá bom? Então só sobrou aqui H2. C5 avançando com o peão passado, rei D8, né? Então o Petrosian já traz o rei aqui para segurar o eventual avanço desse peão. Torre B5, torre toma H3, torre B8 cheque, rei C7, torre B7 cheque, rei C6, rei C4 e Petrosian abandona, né? Ele joga a toalha aqui, pessoal. E por que ele abandonou aqui? Porque realmente não tem como continuar, tá? Aqui tem mate em 2 lances. Acabou a partida, não tem o que fazer. Então o que acontece? Aqui o máximo que o Petrosian poderia fazer é postergar, né? Fazer aqueles lances para poder adiar aqui o mate, mas não tem jeito, tá? Que nem, por exemplo, se fizer aqui um torre H4 cheque, vai ver que G toma H4 e não tem muito mais o que fazer. Vai fazer aqui um B3, por exemplo, avançar o peão, porque o rei tá cortado, né? O rei não tem muito para onde ir aqui. O peão tá cortando, a torre tá cortando. Opa! O rei das brancas aqui tá cortando também. Enfim, tem para onde ir, ele tá ilhado. E aqui você escolhe, né? Fica a gosto do freguês. Dá para dar torre com, dá para dar checkmate com torre em A7, dá para dar checkmate com torre em E7, dá para dar checkmate também com torre toma em F7. Fica aqui a gosto do freguês, tá? Então realmente por isso que o Petrosian preferiu abandonar aqui, porque ele ia tomar mate. Agora vamos dar uma olhada, pessoal, no relatório do chess.com, porque é maravilhoso. Sempre a gente vê 2 jogadores muito bons jogando, né? 2 grandes mestres de extrema qualidade. O que sai nesse relatório aqui, que é maravilhoso. Olha a precisão desses jogadores, pessoal, em especial do Fischer. Ele fez 97.7 e o Petrosian fez 87.9. E se a gente olhar aqui, não teve lance brilhante para nenhum dos 2 jogadores, né? Mas o Fischer não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, né? 0, 0, 0, 0, 0.
Ele só não conseguiu 100% de precisão aqui porque ele fez alguns lances bons, mas não fez os melhores da posição, né? Enfim, agora o Petrosyan aqui já teve uma precisão mais baixa porque ele cometeu uma gafe, 2 erros e uma imprecisão, né? Tanto que a gente pode olhar aqui no gráfico que a partida foi muito equilibrada, né? Durante todo o tempo aqui, o Fischer ganhou um pouquinho de vantagem quando o Petrosyan cometeu a primeira imprecisão. E aí foi embora mesmo depois que o Petrosyan cometeu um erro, né? Foi um erro grave aqui. E aí depois disso ele não conseguiu se recuperar. Vamos dar uma olhada aqui no tabuleiro para a gente ver que erro foi esse que custou a partida para o Petrosyan. Bom, pessoal, estamos de volta aqui no tabuleiro. E depois do lance B3 aqui das brancas, Fischer jogando de brancas, o Petrosyan fez o lance torre H2, tá? E esse foi o erro do Petrosyan que custou a partida. Por quê? Aqui nessa posição era importante o Petrosyan tomar cuidado com este peão passado aqui de C4. Enfim, rei, torre e bispo dando apoio para esse peão avançar aqui, gerou toda aquela complicação onde o Petrosyan não conseguiu segurar ele e acabou tomando mate, né, no final das contas. O peão nem promoveu, mas enfim. Qual seria o melhor lance aqui então? Voltando, ao invés de fazer torre H2, seria importante o Petrosyan trazer a torre para tentar segurar esse peão junto com o cavalo e o rei, tá? Então, primeiramente aqui, ó, o ideal seria ele, por exemplo, seguir com o cavalo aqui em D7, tá? Já segurando aqui a casa de C5, ou colocando uma pressão nela, apesar da torre estar segurando ainda. Depois de C5, de qualquer forma, né? Não vai trocar agora o cavalo por um peão. Mas enfim, é uma forma da gente dar uma pressionada na posição. Seguiria com cavalo E5. Depois de C3, um torre E2, porque o C3 aqui criou um ataque descoberto no cavalo, tá? Então, primeiro a gente traz aqui a torre para proteger o cavalo. Rei toma B4, então aqui provavelmente o Fischer ia capturar esse peão aqui das pretas, né, do Petrosyan. Torre toma B2, cheque. Rei C3 atacando a torre. Agora sim, torre B8, né? A gente conseguiu passar a torre por trás aqui do peão. Aliás, perdão, para frente do peão para poder segurar ele. Depois de bispo B7, um cavalo toma C6, tá? E aí você fala, pô, Felipe, entregou o cavalo? Temporariamente, tá? Porque depois de bispo toma C6, viria torre C8 e olha só que legal, o bispo está cravado, ele não pode sair, tá? Claro, o Fischer provavelmente ia tentar um esperneio aqui, fazer um torre A7 cheque, mas depois de rei D6, colocando mais pressão ainda no bispo, não tem o que fazer, o bispo vai cair, tá? Então aqui rei D2 para sair da cravada, rei toma C6, tá bom? Muito importante aqui o rei ficar de olho, vigiar esse peão aqui da coluna A ainda, que apesar de não ter disparado, é um peão passado perigoso. E as pretas têm uma maioria aqui, né? Na ala aqui do rei, né? 4 contra 2. É claro que aqui o Fischer não ia perder tempo, ia capturar um deles, ia fazer torre toma F7. Mas depois de um G5 aqui, dá muito contra-jogo e a posição aqui, por incrível que pareça, ela é extremamente equilibrada. Aqui tá no 0-0, tá? Ninguém tá nem um décimo melhor um do que o outro. Então, chance para os dois lados, tá? Aqui tendendo para um empate ou, se um dos dois errar, aí o outro pode conseguir tentar arrematar a partida. Mas essa seria a melhor continuação aqui para o Petrosyan. É difícil? Poxa, é difícil de achar isso aqui, né? Não é fácil. Mas foi o que faltou para o Petrosyan conseguir igualar a posição aqui. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!